Você acha que está no controle? Que suas decisões são suas? Que escolhe o que quer, quando quer, com liberdade total? Maquiavel sabia a resposta para essa ilusão há mais de 500 anos. E se você tiver coragem de ouvir até o fim, vai entender por que nunca foi realmente livre. E por que talvez já tenha sido manipulado dezenas de vezes por pessoas que nem pareciam poderosas. O verdadeiro poder não grita. Ele sussurra. Não se impõe com força. Ele se insinua. O manipulador de verdade não parece ameaçador. Ele parece um aliado, um amigo, um guia. Ele oferece exatamente o que você precisa ouvir, no tom exato, no momento certo. E enquanto você agradece, ele já decidiu seu próximo passo. Manipular é controlar sem assumir culpa. É colocar ideias na sua cabeça e fazê-lo acreditar que foram suas. É conduzir suas emoções, seus desejos, seus medos, sem precisar tocá-los diretamente. E quando você percebe, já está seguindo um roteiro que não escreveu. Esse vídeo não é sobre mágica, é sobre estratégia, sobre entender o jogo que está sendo jogado em silêncio, todos os dias, em todos os lugares, no trabalho, nos relacionamentos, na política, na sua família. No último vídeo, falamos sobre nunca mais ser humilhado. Mas agora vamos além. Porque existe um nível acima da defesa. É quando você aprende não apenas a se proteger, mas a dominar. A dominar sem agredir. A influenciar sem pressionar. A controlar, sem que percebam. Este é o jogo do poder psicológico. E Maquiavel, com sua mente fria e brutalmente lúcida, vai nos guiar pelas regras que ninguém quer que você conheça. Se você tiver estômago para isso, prepare-se. Porque depois deste vídeo, você nunca mais verá uma conversa, um elogio, um pedido ou uma opinião inocente da mesma forma. A arte de parecer frágil enquanto se domina o ambiente é uma das formas mais sofisticadas de poder psicológico. Pessoas realmente inteligentes entenderam que o segredo não está em parecer forte, mas em usar a própria fragilidade como arma de controle. O submisso estratégico é aquele que nunca impõe. Ele conduz. Finge não saber, mas observa tudo. Finge não ter força, mas move as peças certas. Ele usa a própria imagem de vulnerabilidade para desarmar os outros. Enquanto todos abaixam a guarda, ele monta seu tabuleiro. Você já viu isso acontecer? Uma pessoa aparentemente frágil, doce, até insegura. E de repente, todos estão fazendo o que ela quer. Ela não gritou, não ameaçou, não exigiu nada, mas liderou. Por quê? Porque ela entendeu que poder real é invisível, é emocional, não verbal. E o disfarce da fragilidade é um escudo que abre portas. Relato real. Uma funcionária discreta, pouco notada, sempre educada. Nunca pediu promoção. Mas em 6 meses, todos da equipe já seguiam suas sugestões. Ela escutava mais do que falava, oferecia ajuda no momento certo, lia emoções, antecipava conflitos. Quando a chefia mudou, ela foi indicada informalmente como referência. Sem cargo, sem título, sem força declarada, ela controlava. Quer experimentar esse poder? Faça o exercício prático. Em uma conversa, adote uma postura levemente retraída. Faça uma pergunta simples que expõe o desejo da outra pessoa. Escute com atenção exagerada. Concorde com a dor, mas não proponha solução. Apenas diga: eu entendo como isso deve ser difícil. Essa frase abre espaço para que a pessoa se sinta compreendida. E, naturalmente, comece a te seguir emocionalmente. Você não deu ordens, você não se impôs, mas conquistou o controle. É assim que o fraco domina o forte, quando entende que controle não é força, é leitura emocional. Controlar alguém começa por entender onde essa pessoa é fraca. Não fraca fisicamente, fraca emocionalmente. E a maioria revela suas fraquezas o tempo todo, sem perceber. Basta observar quem sabe ouvir. A escuta ativa não é apenas prestar atenção, é investigar.
É observar não apenas o que é dito, mas como é dito. O tom, a hesitação, a velocidade das palavras, o olhar que desvia, o ombro que cai, o riso forçado. Tudo isso revela muito mais do que qualquer confissão direta. O primeiro passo para mapear vulnerabilidades é silenciar seu ego. Enquanto você tenta parecer interessante, não enxerga nada. Mas quando você se torna espelho, a pessoa se revela inteira. Sinais inconscientes são códigos. Olhos que fogem indicam insegurança. Ombros encolhidos denunciam medo de conflito. Mãos inquietas expõem ansiedade. Palavras repetidas revelam temas obcecados. A neurociência comprova. O cérebro reage à exposição emocional com sinais corporais visíveis. Pupilas dilatam. Voz treme. Corpo se fecha ou se contrai. E tudo isso pode ser lido por quem sabe enxergar além da superfície. Técnica prática. Use o espelho emocional, PLAS, silêncio dirigido. Ouça a pessoa falar sobre algo importante. Repita a última frase dela, com a mesma emoção. Fique em silêncio e mantenha o olhar. Esse silêncio dirigido gera um desconforto que obriga a pessoa a se aprofundar. E quanto mais ela fala, mais entrega. E quanto mais entrega, mais vulnerável se torna. Você não precisa atacar, apenas anotar, mapear, observar. Porque no jogo do poder psicológico, quem coleta dados domina o tabuleiro. Maquiavel entendia uma verdade brutal. As pessoas não seguem líderes fortes, elas seguem quem parece oferecer o que elas desejam. E esse é o segredo da manipulação eficaz. Você não impõe, você seduz. Não com charme vazio, mas com direção emocional. Manipular o desejo é fazer com que o outro veja em você uma ponte para aquilo que ele mais quer. Pode ser atenção, validação, segurança, status ou amor. E quando você se torna essa ponte, você controla o caminho. A sedução, nesse contexto, não é romântica, é estratégica. É o uso da linguagem, do olhar, do ritmo da conversa para criar uma sensação. Com essa pessoa, eu me sinto melhor. E uma vez que esse sentimento se instala, a dependência emocional começa. Maquiavel dizia: mantenha os outros dependentes de você. Não por maldade, mas porque ele sabia que no jogo do poder, independência alheia é ameaça e dependência emocional é controle silencioso. Quer transformar isso em ferramenta prática? Exercício. Descubra o maior desejo não dito da pessoa. Faça pequenas entregas emocionais que toquem esse desejo. Crie uma oscilação controlada. Dê, depois recue. Mantenha-se sempre como fonte de algo que ela sente que precisa. Quando a pessoa vincula bem-estar a você, o controle está estabelecido. Você não gritou, não impôs, mas tornou-se necessário. E quem é necessário, domina. Desejos são portas. Quem aprende a abri-las sem arrombar, entra para nunca mais sair. O poder mais eficaz é o que nunca é totalmente compreendido. A ambiguidade é uma arma, porque o cérebro humano odeia lacunas. Ele preenche com o que já acredita, e é exatamente aí que o manipulador age. Ele fala pouco, mas insinua tudo. A arte de dizer tudo sem dizer nada começa com frases abertas, interpretativas, que parecem profundas, mas são vazias de definição. Exemplo: algumas pessoas preferem se manter cegas mesmo diante da verdade. Quem ouve, automaticamente busca se identificar com a vítima ou o sábio. Mas ninguém sabe exatamente o que está sendo dito. Por que isso funciona? Porque o misterioso parece mais inteligente. Ele não precisa se provar. Ele se faz sentir. E quem ouve completa a mensagem com seus próprios medos e desejos. Essa é a diferença entre autoridade explícita e autoridade implícita. A explícita diz: eu mando. A implícita faz com que todos obedeçam sem entender por quê. Maquiavel não dava respostas diretas. Ele provocava reflexões incômodas.
porque sabia que o controle não está no comando, mas na sugestão. O exemplo clássico: políticos que nunca respondem perguntas diretamente. Eles redirecionam, elogiam, colocam dúvidas, desviam com elegância. E o público sai achando que ouviu algo, mas ouviu o que já queria ouvir. Para aplicar isso na prática, substitua frases diretas por observações enigmáticas. Evite confrontos, use reflexões. Mantenha a linguagem emocional, não racional. Quando for desafiado, não defenda, questione de volta. O poder da ambiguidade é que ninguém pode te confrontar, porque ninguém sabe exatamente o que você quis dizer. A manipulação eficaz não precisa ser barulhenta. Ela é repetitiva, sutil e programada. É como uma gota d'água que esculpe a pedra. Com o tempo, ideias repetidas se transformam em crenças, e crenças moldam comportamentos. Essa é a base da reprogramação psicológica silenciosa. Você não precisa convencer alguém de imediato. Precisa apenas plantar a ideia e repetir com calma, com variações leves, com tons diferentes, até que a mente do outro comece a aceitá-la como natural. Maquiavel sabia disso. E também entendia que inverter a culpa era uma das formas mais eficazes de controle. Se você faz o outro se sentir culpado por questionar você, ele se cala. Se você o faz acreditar que a falha dele justifica seu controle, ele aceita. Essa ferramenta quebra resistências sem confronto. Em vez de dizer, você errou, diga, será que essa escolha foi a melhor mesmo? A dúvida disfarça o ataque, e quem recebe internaliza sem perceber. Outra arma sutil é o elogio envenenado. Você é incrível quando está calmo. Isso parece positivo, mas condiciona o comportamento do outro. Diz implicitamente, se você reagir, perde o meu reconhecimento. Essas são técnicas perigosas e, por isso, precisam de consciência, porque podem ser usadas para destruir ou para proteger. Repetir ideias, inverter culpa, elogiar com veneno. Tudo isso parece pequeno, mas juntos criam uma prisão invisível na mente do outro. E você, do lado de fora, segura a chave. No tabuleiro do poder psicológico, o controle emocional é a peça mais subestimada e mais decisiva. Quem sente menos, manda mais. Não porque é frio, mas porque é centrado. Enquanto os outros reagem, ele observa. Enquanto gritam, ele escuta. Enquanto se perdem, ele já escolheu o próximo passo. O erro mais comum de quem perde poder é reagir rápido demais. Ao menor sinal de crítica, explode. Ao menor desconforto, justifica. Ao menor ataque, se defende. E nesse momento, entrega o controle. Dominar o tempo da resposta é dominar a relação. A demora intencional em reagir cria espaço. E nesse espaço, você pensa. Você retoma o eixo. Você escolhe como e se vai reagir. Ritual de treino. 3 minutos de atraso emocional. Sempre que algo te atingir, pare. Respire fundo 3 vezes. Conte até 30. Observe o ambiente, a postura do outro, sua própria tensão corporal. Depois, diga apenas, vou pensar sobre isso. E encerre a interação. Esse pequeno ritual quebra o ciclo de manipulação emocional. Porque a maioria das pessoas te testa esperando reação. E quando ela não vem, o jogo muda. O poder se desloca. Relato real. Um homem em posição de liderança era constantemente provocado por um colega que queria seu cargo. Em vez de revidar ou se justificar, ele apenas sorria e permanecia em silêncio. Depois de semanas, o provocador perdeu a força e foi visto pelos demais como desequilibrado. Sem levantar a voz, o líder venceu. Controle emocional é superioridade invisível, não dá espetáculo, mas impõe respeito com presença. E quem domina o próprio centro, domina o que está ao redor. A forma mais elegante e perigosa de controle é quando você faz alguém acreditar que a ideia foi dela.
Esse é o ápice do poder psicológico. Implantar uma sugestão de forma tão sutil que o outro a defende como se fosse criação própria. Maquiavel entenderia isso como o princípio do pre-frame. Você molda o cenário antes da conversa. Prepara o terreno com falas, perguntas ou comportamentos que direcionam o outro para onde você quer, sem precisar empurrar. Comece com perguntas que sugerem uma direção. Você nunca pensou que talvez isso tenha outra causa? O que você acha que te impediu de fazer diferente naquela vez? Essas perguntas plantam dúvidas estratégicas, e dúvidas bem colocadas são portas abertas para a influência. Técnica prática. Use perguntas que parecem neutras, mas têm carga emocional. Elas fazem o cérebro do outro preencher as lacunas com suas próprias inseguranças. E quando isso acontece, você controla o roteiro. A diferença entre imposição e sugestão está no tom. Quem impõe gera resistência. Quem sugere gera reflexão. E quem leva alguém à própria conclusão nunca é confrontado. 3 frases para induzir sem parecer manipulador. Você já se perguntou por que sempre reage assim? Engraçado como certas coisas se repetem na sua vida, né? Talvez seja hora de tentar um caminho diferente, mas claro, é só uma ideia. Essas frases são ganchos. Quem as ouve se questiona, e quem se questiona, se reposiciona, mas atribui a mudança a si mesmo. Esse é o controle mais eficaz, porque o outro não obedece. Ele acredita que escolheu, e você, invisível, move as peças sem ser notado. Toda ferramenta de poder traz uma pergunta inevitável. Até onde você está disposto a ir? Controlar pessoas sem que percebam é possível, mas isso te torna responsável por elas, mesmo que elas nunca saibam. A ética do manipulador não está nas regras, mas na intenção. Você pode usar as técnicas deste vídeo para proteger quem você ama, para influenciar positivamente, para liderar com consciência. Ou pode usar para explorar, enganar, destruir. A linha entre liderança e abuso é fina, e muitas vezes quem cruza nem percebe. Porque quanto mais você domina, mais fácil é justificar o controle, mais fácil é dizer, eu só queria ajudar. Ou, eles não saberiam agir sem mim. Maquiavel não era cruel, era realista. Ele mostrava o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E no mundo real, as pessoas seguem quem parece ter direção, mesmo que essa direção seja manipulada. Então, antes de aplicar qualquer técnica aqui ensinada, pare e se pergunte: isso serve ao meu ego ou ao meu propósito? Estou usando esse poder para construir ou para provar que posso? Porque se você não se vigiar, o manipulador que hoje protege, amanhã destrói. E o jogo vira um campo minado de relações tóxicas e culpa disfarçada de estratégia. Reflexão final. Você está preparado para esse nível de poder? Se a resposta for sim, lembre-se: quanto mais invisível for sua influência, maior será sua responsabilidade. O verdadeiro manipulador não força. Ele oferece o caminho que você já queria seguir, só que no ritmo dele. Ele não grita, ele sussurra. Ele não impõe, ele envolve. E quando você percebe, já não sabe mais onde termina sua vontade e começa a dele. Neste vídeo, você aprendeu que o poder psicológico não está em gritar mais alto, nem em vencer argumentos. Está em dominar o cenário emocional, em parecer frágil enquanto controla, em identificar vulnerabilidades com escuta atenta, em plantar ideias como sementes invisíveis, em fazer com que os outros sintam sem saber por quê. Mas também aprendeu que todo poder carrega um peso e que Maquiavel, longe de ser um vilão, apenas revelou verdades que muitos não têm coragem de encarar. Agora a pergunta é: você vai usar isso para proteger ou para dominar? Para liderar ou para manipular? Seja qual for a sua escolha, saiba: depois de aprender essas regras, você nunca mais poderá fingir que não sabe o jogo.
Envie este vídeo para quem sempre se pergunta: por que eu obedeço? Talvez, só talvez, essa pessoa esteja jogando o jogo errado, sem nem saber que ele existe. Se você quer aprender a se proteger antes de aprender a dominar, assista O Manual para Nunca Mais Ser Humilhado, As Regras Cruéis de Maquiavel, disponível no card final e também na descrição.